Junto com o louvor dá para ouvir a minha voz? E agora? É que eu tô em outro lugar que não tem a televisão. Aí eu tentei colocar um louvor, mas não dá para pôr os dois juntos. Agora você tá ouvindo? Beber água. Vai ter que ser sem louvor. Porque onde eu tô aqui na sala não pega louvor. Vou esperar um povo chegar. Compartilhe. Tap na telinha. Essa plataforma entender que essa live é uma benção. Obrigada por compartilhar, Sara. Tem também agora como republicar essa live, né? Eu não consigo, só vocês. Amém, amém. Já vou deixar anotado aqui, Sarinha. Já eu tiro a palavra para você. Tu és a própria vida. É alguns só que conseguem, não é todo mundo que consegue. A Lucimara, linda, faz o Senhor minha linda. Vou deixar o louvor tocando até chegar mais pessoas. Aí vocês não conseguem ouvir minha voz, né? Com louvor não dá pra ouvir minha voz. Me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha fé. Tá bom? Tá conseguindo ouvir minha voz? E o louvor? Ai, que bom, eu tô aqui na minha, pedacinho da minha mini biblioteca aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem um pouquinho dos livros que eu tenho que estudar. Eu leio, fora que tá lá no quarto. Se eu leio, já li, vou ler. Me chama para fora, ressuscita-me. Ai, que bom, que bom. Ai, que bom. Que bom, fico feliz de ler isso. Ai, eu amo ler. Eu amo ler. Tem uma coisa que me alegra, que me distrai, que me conforta, é ler. Gente, ler é muito bom. Estudar, eu gosto. Só esses daqui, ó. Daqui até aqui são livros sobre relacionamento. Até esse daqui. Tudo livro sobre relacionamento. Só essa parte aqui. Dentro da visão cristã, né? Casamento cristão. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença. Aí pra cá tem teologia, tem história também. Tem alguns que não são histórias, são só romances mesmo, mas... Cássia! Ah, eu tenho bastante aqui, viu? Eu tenho
O que eu amo é esse aqui, ó. Nada é igual ao seu. Não fala só sobre seus amigos. Cássia, minha linda. Tudo se faz no seu olhar. Mas o Senhor, minha fofa. Todo universo Saudade. se formou. Esse aqui é excelente para toda mulher. Toda mulher. Eu vou ver se eu tenho ele PDF, depois eu mando ele para você. Teologia pra explicar. O Big Bang pra disfarçar. Esse aqui é... Não é esse. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio, Esse maravilhoso. resposta certa então. Depois eu mando pra vocês o título. Todos são bons, eu sou Dono de suspeita pra falar. toda a ciência, Sou suspeita pra falar. sabedoria. Esse aqui é o melhor de poder, todos. Não, ó, não é dá-me de beber da água da fonte da esse aqui é o melhor de todos. Um casamento além dos sonhos. Esse é. Ele já era Ele tá Deus, todo marcado. se revelou ao ser. Que eu vou lendo, eu vou marcando. Do crente ao ateu. Esse aqui eu estudei mesmo. Muito bom, muito bom. Esse aqui eu falo de todo mundo que quer ter um casamento abençoado, tinha que ler esse livro aqui. Casamento além dos sonhos. Depois eu mando pra você o nome certinho, o nome do autor. Porque esse livro é fantástico. Fantástico. Vamos orar? Vocês estão me ouvindo bem então, né? O louvor não tá atrapalhando, né? Vamos orar para começar essa live? Teologia pra explicar. O Big Bang pra disfarçar. Vai dando tap-tap na telinha. Vai compartilhando, fazendo a obra de Deus junto comigo. Sei que andar. Você que tá aí no For You também, seja muito abençoado. Tão pequeno e frágil. Vamos começar. Querendo sua atenção. Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, tirando esse momento com o Senhor, tirando essa oportunidade de estar na Tua presença. Venha abençoar todos que passarem por aqui, todos que adentrarem, todos que entrarem, todos que ficarem, todos que só passarem, os que estão no For You, os que vão ver depois lá no outro canal. Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos, vai de encontro, vai nos lares, vai nas famílias, entra nas causas, nos problemas, nas enfermidades. Pai, faz um mover que só Tu pode fazer, vai de encontro a cada vida, a cada situação, porque eu creio que há poder no sangue de Jesus para tudo, para tudo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e no nome de Jesus, abençoe, Senhor, esse momento que iremos tirar com o Senhor, meu Pai, porque aqui tudo é para a honra, glória e louvor do Teu nome. O Teu nome seja louvado, seja glorificado, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu vou começar fazendo um comentário, né? Porque eu, quando eu tenho oportunidade, né? Eu gosto de estar passando nas lives, estar vendo alguns vídeos de algumas pessoas que eu acho interessante. E esses dias eu vi tem que tomar muito cuidado, gente, o que está surgindo de heresia dentro da internet, dentro das redes sociais, não é brincadeira. Tirando os profetas, né, mercenários, que eu falo sempre,
os profetas do Pix, profeta da revelação, me dá tanto que eu revelo, me dá tanto que eu... Tem também pessoas que estão ensinando heresias. Eu ouvi 2 heresias essa semana dentro dessa plataforma mesmo. Uma pessoa falando que a Santa Ceia não é necessária. Eu dou risada, gente. Que nós não deveríamos ter esse evento de Santa Ceia, que ela não é necessária. Aí a pessoa fala assim, parece que tem até embasamento bíblico, mas não tem não. Depois vocês dão um Google aí, vocês procuram aí que vocês vão achar, mas cuidado, viu, gente? Porque eles são ardilosos. Dizendo que só os primeiros cristãos precisavam ter Santa Ceia, que nós não precisamos, que não tem necessidade, que a ceia era um... Eu sei que... Mandamento do sábado. Eu vou até tirar o louvor, porque esse daí é um papo sério. Mandamento do sábado. Bom, a Bíblia, né? Se você for ler a Bíblia, né? Ela se resume em Novo e Velho Testamento. Deixa eu pegar o Novo Testamento aqui. Essa aqui não tá aqui, né? Tem o Novo Testamento e tem o Velho Testamento. Deixa eu ver aqui. Toda a Bíblia vai ter isso. Antigo Testamento e Novo Testamento. Muito bom você fazer essa pergunta. Os 10 mandamentos, o sábado está incluído no decálogo. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. E ele foi instituído para o povo hebreu, tá? Todo mundo tinha que guardar o sábado, que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Esse dia, depois você vai ver entre os profetas, você vai ver muita coisa falando sobre esse dia. Era um dia que Deus deixou para o povo dele viver uma comunhão maior com ele. Então, se não ia trabalhar, então ia buscar a Deus. Ia se envolver mais com Deus. Essa era a intenção de Deus. Mas como a religiosidade, que é terrível em todas as eras, em todas as épocas, entrou, na vida dessas pessoas, por isso que você vai ver lá no Novo Testamento, tem os fariseus, os saduceus, os herodianos, tem os escribas, tem os doutores da lei, sumo sacerdote. Então, os religiosos colocaram o sábado como somente não podia trabalhar. E começaram a supervisionar o sábado como quem quebrasse aquele ritual de não trabalhar, de não fazer nada, ele estava quebrando a lei. Portanto, não era digno de continuar sendo hebreus, saduceu, eles eram julgados por quebrar a lei. Com a vinda de Jesus, porque a lei foi posta, a gente tem que ver uma coisa, no Velho Testamento é sombra do que iria vir, que era Jesus, é sombra. O cordeiro que foi morto lá no Egito, na Páscoa, que eu vou falar depois, simbolizava Jesus. Os cordeiros que foi oferecido no lugar de Isaac, simbolizava Jesus. Quando se tinha um sacrifício que oferecia-se o cordeiro, simbolizava a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus apareceu, nasceu, surgiu, aquelas sombras do passado não tinham necessidade mais de ser cumprida. Quando ele morreu na cruz, ele se entregou como um Cordeiro de Deus para expiação, para perdão dos nossos pecados. Então,
além daquelas leis serem só para os judeus, agora em Jesus não há mais necessidade de se cumprir mais nenhum ritual. E guardar o sábado é um ritual. Não é que você não possa tirar o sábado para ter o seu momento com Deus, não, isso é válido. Tudo que você fizer para ter um momento com Deus, para ter ali o seu secreto com Deus, para ter um dia com Deus, é válido, mas pode ser em qualquer dia. Não precisa ser, assim, oficialmente no sábado, né? Por quê? Porque nós, eu, você, somos a igreja gentílica. Você vai ver lá em João que ele vai escrever assim: e veio para o que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Jesus nasceu para, de certa forma, salvar o povo judeu, ligar o povo judeu novamente a Deus, que é a nação eleita do Senhor. Aí depois, mais na frente, vai dizer assim: e por causa deles não aceitaram, deu-lhes poder para todo aquele que crê se tornar filho de Deus. Por causa dos judeus não aceitarem Jesus como Messias, nós que não éramos judeus, que não somos judeus, fomos alcançados pela graça, porque o povo que era para ser alcançado rejeitou. Então nós somos a igreja gentílica. O que é isso? A igreja que não é judia, né? Então, quando começou o cristianismo, já no iniciozinho ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15 todinho, vai ter uma briga ali, uma contenda, né? Porque eles achavam que devia guardar a lei, que os que não eram judeus tinham que fazer alguns rituais, que nem circuncisão, né? Fazer alguns rituais que os judeus ainda faziam. Eles ainda não haviam compreendido a abrangência que era Jesus morrer, ressuscitar por nós e não ter mais necessidade de fazer mais nada, a não ser pela fé sois salvo, né? E a fé libertará, conhecer, né? Então, eles não entendiam direito. Então, eles queriam que o povo grego, o povo gentílico que aceitava Jesus, cumprisse os rituais do judaísmo. Aí houve ali uma briga entre os apóstolos, os pais da fé ali, e fizeram uma reunião. Foi o primeiro concílio que teve na igreja, foi ali. E ficou decidido naquele concílio em Atos 15, que a igreja gentílica, que somos eu e você, nós só ficou ali determinado para nós seguirmos da antiga lei, não se prostituir, não comer nada oferecido a ídolos, a não ser se não souber, né? Nada que foi oferecido a ídolos, não comer, e não comer carne sufocada, ou seja, a não ser que você não tenha sabedoria. Mas se você sabe que o animal ele foi sufocado, ele não foi degolado, você não pode comer aquele animal, porque eles consideravam que a vida estava no sangue, né? Então, se leia, eu tô com a garganta ruim, leia Atos 15 que vocês vão entender. O que ficou determinado para nós, igreja gentílica, é não prostituir, né? Não comer carne com sangue e não comer carne oferecida aos ídolos. Não comer nada oferecido aos ídolos. Isso ficou institucionado pelos pais da fé, pela igreja primitiva para nós. Então, a gente não precisa cumprir nada, nem judeu que aceita Jesus. Pode deixar de cumprir tudo, porque tudo foi cumprido em Jesus. Quando ele falou tetelestai lá na cruz, está consumado, ele pagou toda a dívida que a humanidade tinha para com Deus através do pecado que entrou no mundo através de Adão. Então ele pagou. Não tem mais nada que o homem possa fazer para ser salvo além do que Jesus já fez. Está quitado toda a dívida que era nossa, né? E o sábado entra aí. O sábado é um ato institucionado para os judeus, não para nós. E com Cristo vindo, morrendo, ressuscitando,
Até entre eles, você vê que tem passagem que Jesus leva os discípulos para ir apanhar trigo ou cevada, se eu não me engano, num campo, num dia de sábado. Aí ele fala, porque o sábado foi instituído para o homem, não o homem instituído para o sábado. E eu sou o Senhor do sábado. Então, ele cura no sábado. Os fariseus começaram a ficar com birra mesmo de Jesus, porque Jesus começou a fazer milagres no sábado. Para eles não podia fazer nada no sábado, nem milagre. Aí ele vai falar, só porque hoje é sábado, eu não vou libertar essa filha, a mulher encurvada, né? Que estava aprisionada por Satanás. Vocês acham que eu não vou libertar o paralítico no tanque de Betesda? Era um sábado. E ele foi lá curar o paralítico, que há 38 anos estava ali naquele tanque. E os religiosos da época ficavam com raiva de Jesus, não é porque ele fazia milagre, era porque ele fazia milagre no sábado. Então, de certa forma, ele afrontava a religiosidade, né? Porque ele veio abolir tudo isso. Ele veio abolir tudo isso e aboliu tudo isso. Então, o que ficou institucionado para nós como igreja gentílica é isso. Não comer carne sufocada no sangue, não prostituir-se e não comer nada oferecido a ídolo. Aí que eu já vou pegar o gancho. Pati Paixão, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amada, hoje e sempre. É uma honra tê-la aqui conosco. A paz do Senhor. A Páscoa, né? Eu não sei se vocês já viram aí o vídeo que eu fiz sobre a Páscoa. Eu já fiz vários vídeos sobre a Páscoa, né? Para quem não me conhece, aí eu sou formada, a primeira formação minha é História, né? Vou tirar já, Paty, já tá anotada aqui. Deixa eu só terminar de concluir essa... Tem a Sara na sua frente e depois é você, tá? Já vou tirar. Espero que seja a primeira de muitas, minha querida. Já tiro já. Aguenta só um pouquinho. Já tiro, tá? Que nem a Páscoa, né? Pra quem vê o meu perfil aí, vê que eu já fiz vários vídeos sobre a Páscoa. A Páscoa é uma bagunça danada, né? Eu não sei se vocês já se perguntaram pra algum momento. Eu sempre me perguntava, por que tem o coelhinho? E por que coelhinho bota ovo, gente? Coelho não bota ovo, coelho é mamífero. Quem bota ovo são aves. Ana Seixas, minha princesa, tiro sim, já tiro sim. Tem duas pessoas na sua frente, mas eu tiro sim. Vocês sabem que eu tiro, tá? Tô anotando aqui pra não esquecer, tá? Só tô terminando de fazer uma reflexão aqui com vocês. A Páscoa foi instituída, né? Vou explicar. A Páscoa foi instituída com a saída do povo hebreu lá do Egito. Lembra o povo que Moisés foi lá tirar do Egito? A última praga, que é o cordeiro, né? Que é o que eu estava falando, que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha que matar o cordeiro de 1 ano, sem defeito, né? Cozinhar ele com ervas amargas, passar o sangue dele nos umbrais das portas, comer com pão sem fermento, comer vestido com roupas para sair, comer de pé. Isso foi instituído como Páscoa. Obrigada, Pati. Deus abençoe, minha querida. Isso foi instituído como Páscoa. E aí o povo judeu, todo ano, durante esse período, comemorava a Páscoa. Jesus morreu na sexta-feira anterior à Páscoa, né? Que é o que a Igreja Católica vai chamar de Sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia e o domingo, dia da Ressurreição, que é a Páscoa. Mas depois que Jesus veio, por isso que eu disse, depois que Jesus veio, tudo mudou. Tudo mudou. Não era mais necessário se comemorar a Páscoa, porque eles comemoravam a saída do Egito. Eles matavam o cordeiro para simbolizar o cordeiro que salvou eles, os primogênitos, da morte, porque onde tinha a marca do sangue na porta, o anjo passava e não matava o primogênito. Deus abençoe, Sara, em todas as áreas da sua vida, rica e abundantemente. Então, em nome de Jesus, seja abençoada. Gratidão, minha amada, gratidão.
todas as áreas da sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Você sabe que todas essas ofertas que vocês fazem aqui na live, depois eu distribuo para outros irmãos, para outras irmãs. Mas é um ato de Deus que Deus colocou no coração. Façam segundo o que Deus colocar no seu coração. Aí, quando Jesus veio, não precisava mais comemorar a Páscoa, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu para nossos pecados. A igreja primitiva, se você for ler na Bíblia, não tem nenhum versículo escrito que eles comemoravam a Páscoa. Eles passaram a comemorar, sim, a Santa Ceia, que Jesus deixou no lugar, né? Fazer isso em memória de mim, memória da minha morte, memória de mim, a Santa Ceia. Só que, vamos lá, quando Constantino, o imperador Constantino, né? Porque até Constantino, até o século 340, 350, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. O Império Romano matava todos os cristãos, por isso que eles saíram pelo mundo, fugindo, né? Porque eles matavam fogueira, matavam crucificado. Os 12, só o João que não, apóstolo de Jesus, foram mortos pelo Império Romano. Vários santos que eles veneram hoje eram cristãos e foram mortos por se tornar cristão. Então, naquela época, se tornar cristão era assinar sua sentença de morte. Mas, no ano 340, não me lembro agora a data exata, 350, Constantino, o imperador Constantino, viu que não adiantava matar, que matava 10 aqui, surgia 100 ali. Matava 3 aqui, surgia 300 ali, né? Ele falou assim, vamos tornar o cristianismo... Ele disse que teve uma visão lá, mas esse daí eu não acredito, porque ele era pagão. Os romanos eram pagãos, os gregos eram pagãos, os romanos eram pagãos, adoravam outros deuses, né? Isso significa paganismo. Eles falaram, vamos instituir o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano e todo mundo vai ser obrigado a se tornar católico, apostólico, romano, né? É um cristão diferente, eles creem em coisas diferentes que a gente crê, né? Então já começa a corrupção dali. O imperador pagão institui o cristianismo como religião oficial, mas esses clero que ia fazer parte dessa religião, que Roma ia ficar de olho agora, ia ter que agir conforme eles queriam. Aí que entrou muitas coisas pagãs no meio, tem várias festas que os cristãos comemoram como os católicos, né? Porque eu acho que o evangélico mesmo não deveria nem comemorar, que foi colocada, institucionada por esses imperadores pagãos. Então, em 300 depois de Cristo, Constantino vai colocar agora o cristianismo não vai ser mais perseguido, vai ser a igreja do Império Romano. E um tempo depois, os vikings, os celtas, os germânicos, né, aquele povo loiro, grande, altos, dos olhos azuis, vieram para a Inglaterra, vieram para a Europa, né? Buscar terra, buscar se localizar ali como povo, como nação. E quando eles chegaram, eles encontraram todo mundo o quê? Católicozinho ali, indo na missa, em latim, não entendendo nada, se dizendo cristão, acreditando no Cristo crucificado, não no Cristo ressuscitado, pagando indulgência, comprando seu lugarzinho no céu, pagando indulgência pelos que morreram, para eles sair do purgatório. O purgatório foi os católicos que criaram, tá? Outra hora eu falo sobre isso. E aí, a única ordem dos imperadores, por germânicos ficarem lá em paz, ganharem terra, ganharem lugar para plantar, para viver, é que eles se tornassem cristãos também. Eles aceitavam por aceitar, só para ter lugar, só para ter direito à terra, mas continuavam realizando seus cultos pagãos. E um desses cultos, e eu acho que só perde pro Natal, é a adoração à deusa Eóster, ou Ostara, né? Que muitos vão chamar. Essa deusa tinha grande influência sobre esses povos. Era a deusa
que eles adoravam, porque ela era a deusa da fertilidade, de fazer as mulheres gerar, da prosperidade, de fazer a plantação ser boa, de fazer os bichos ter bastante cria. Então, quando eles cultuavam essa deusa, era isso que eles estavam pedindo. Vamos gerar muito, vamos plantar muito, colher muito, ter muito bicho, ter muito animal. E o que representava ela, era a imagem que representava ela era uma mulher segurando ovos numa mão, né? E abençoando coelhos. Por quê? Ovos representa, né? Ali o renovo, quebra a casquinha, sai o pintinho, é um renovo, é uma nova vida, né? Que tá ali dentro daqueles ovos. E coelho era o bicho que mais procria, né, gente? Até hoje. Coelho quer reproduzir é coelho. Então ela era representada assim. Tem uma lenda, estava muito ferido e ela, consciência cabra, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E ela transformou essa árvore num coelho. Só que esse coelho sarou, né? Essa ave que ela transformou em coelho, começou a botar ovo. Entendeu? Era uma ave que ela transformou em coelho para poder curar ele. E perdeu as asas, mas continuou botando o ovo. Esse era um dos poderes dessa deusa, né? Então, nessa celebração que eles faziam, aí caía justamente na época da Páscoa dos católicos lá, que era o final da quaresma. No final da quaresma tem a sexta-feira santa, o sábado da aleluia e o domingo da ressurreição, que é a Páscoa, né? E caía na mesma época, porque era o final do inverno, começo da primavera. Sempre caía na mesma época. Os católicos, vendo que o germânico comemorava uma coisa diferente na época da Páscoa, eles falaram assim, para não perder o imposto que esse povo pagava, para não perder também a amizade, porque eles eram bom de guerra, bom de briga, se entrasse ali ia devastar tudo, nós vamos fazer um jeito de unir essas festas para todo mundo ficar confortável dentro do catolicismo romano, entendeu? Aí eles pegaram e colocaram o ovo como o símbolo da ressurreição de Cristo e o coelho como símbolo da reprodução. E aceitaram. E os pagãos continuaram adorando essas deusas. E o ritual deles, nessas festas a essas deusas, era trocar ovos. Pintavam os ovos, faziam desenho, fazia símbolos de bruxaria, runas, todos nesses ovos. E botavam numa cesta e ia dando um para os outros, iam fazendo troca de ovos, mas ovos de galinha, tá? Ovos de galinha normal. Assim, o que eles mais usavam fazer eu concordo com você, consciência. Tudo que entra religião, entra política também e também que requer dinheiro. O povo fala, não pode discutir religião e política, mas uma tá atrelada à outra e tudo visa dinheiro. Concordo com você, viu? Concordo plenamente com você. É por isso que eu não sou religiosa, gente. Eu sou cristã. Dá um nó na cabeça, né? Mas eu não sou religiosa, eu sou cristã. É outra coisa. Então, elas ofereciam esses ovos, botavam para as crianças irem atrás, achar os ovos, né? E era um ritual que faziam entre elas, essas mulheres do povo germânico, trocar. Por exemplo, tinha uma mulher lá que tinha muito filho, era uma mulher que gerava bastante, né? Verdade, Jesus trouxe o amor, verdade. Jesus é o dono do amor, ele trouxe o amor, a verdade absoluta. Concordo também com você nisso. Aí, elas iam até essas mães que tinham bastante filho, davam ovos para essas mães, e essas mães davam ovos de volta, em sinal desejando que elas passassem a gerar. E dizem os livros de história que dava certo.
Era um encantamento, né? Era um feitiço que era feito ali. Estavam adorando deusa. Eoster, Ostara, deusa, tá? Da fertilidade, da prosperidade. Para eles que não conheciam a Cristo, que não conheciam a palavra, que não conheciam a verdade. Quando chegaram na Inglaterra, acharam uma religião totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Concordo, ele está na consciência daqueles que entenderam e compreenderam ele. Não é fácil, né? Mas chegar nesse nível de consciência, mas quem tem o Espírito Santo de Deus chega, com a graça de Deus. Nós mesmos, a palavra mesmo diz, nós somos carnais e nós não temos discernimento das coisas espirituais. Nós só conseguimos ter discernimento das coisas espirituais através do Espírito Santo de Deus. Billy, Nick, meus cachorros, quando eu faço live, eles querem tudo sair na live, né? Aí, quando eles introduziram essa festa pagã dentro do calendário católico, apostólico romano. Com o passar do tempo, lá em 1700, no século XVIII, os culinários, os que faziam as refeições das pessoas ricas, reis, rainhas, príncipes, os espanhóis tinham chegado aqui na América do Sul e tinham descoberto o quê? O cacau, o chocolate. Uou, boom na gastronomia, né? Principalmente francesa, holandesa, inglesa. E aí um deles lá teve a ideia de quando começaram... Aí a Igreja Católica também começou a oferecer esses ovinhos como símbolo da ressurreição de Cristo. Tá entendendo? Aí os católicos também saíam distribuindo vinho, né? Como símbolo da ressurreição de Cristo. Vamos trazer para nós ó, ter graninha. Um desses Masterchefs que eu falo, decidiu que iria quebrar a casquinha do ovo, lavar a casquinha do ovo e colocar chocolate lá dentro. E colar. E aí, quando a pessoa receberia um ovo de chocolate. Aí, até chegar no capitalismo e se aprimorando, hoje nós temos um ovão de chocolate, mas quando você compra, comercializa, quando você faz, quando você oferece, você está comendo um alimento oferecido a ídolos e está também adorando essas deusas, porque por trás de tudo isso há essa adoração a essas deusas. Mas eu não adoro essas deusas, mas tá comendo um ovo que veio lá da deusa, que transformou a ave em lebre, que era a deusa da fertilidade, da prosperidade. O diabo só procura brecha, gente. O diabo não vai entrar na porta. Claro que ele vai entrar, né? Mas ele não precisa de porta aberta, ele só quer uma brechinha para ele entrar. E você comer um alimento que foi oferecido a ídolos no passado, traz o peso até hoje. Você está comendo um alimento oferecido a ídolos. O que eu falei lá em Atos 15? Que ficou para nós? Não comer alimentos oferecidos a ídolos, a não ser que você não saiba, não tenha consciência disso. A partir do momento que você tem consciência disso, se você comer, você vai estar pecando e pecando feio e trazendo maldição para sua vida, para os seus filhos, para sua casa, para sua família. Não é uma coisinha boba, não é uma coisinha à toa, não é o vinho de pá, não. Tem toda uma história, um peso de maldição, um peso de idolatria, um peso de se colocar deusa junto com Deus. Não, Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós temos, e é ingerido. Nós somos templo. Por que eles falam assim? Comidas oferecidas aos ídolos. Porque isso aqui é templo do Espírito Santo. O que entra aqui tem que ser santo também. Como é que eu vou ingerir um alimento que foi oferecido ao ídolo e vou ser templo do Espírito Santo? Então, gente, orem, busquem, estudem. Se vocês quiserem ler, é só dar um Google, vai estar lá toda a história. Tem vídeo meu falando, tem vídeo meu no YouTube, tem vídeo meu no Facebook, explicando isso tudo que eu tô explicando aqui para vocês. Mas, resumidamente, é isso, tá? E tá tudo... Tem registro histórico. Procura aí imagens da deusa Ostara. Vocês vão ver que ela vai estar com ovos na mão e coelho no pé.
É ela que você está adorando quando você compra um ovinho da Páscoa para sua filhinha, para o seu filhinho, para sua netinha, para o seu netinho. E eles estão ingerindo um alimento oferecido a ídolos quando eles comem esse ovo. Ah, mas a criança vai ficar aguada, vai ficar com vontade. Meu querido, Deus quebra qualquer maldição. Se você começar a ensinar, minha querida, desde pequeno, meus filhos não comem. Não comem, eu não comprava. Eu falava para eles, eu compro chocolate, eu compro caixa de bombom, eu compro barra de bombom, mas ovo de chocolate não, porque eu tentava explicar da maneira que eles entendessem, porque isso aqui Deus não se agrada que a gente se alimente com isso. Isso aqui é uma coisa que foi criada para adorar ídolos, adorar outros deuses. Então eu compro chocolate para vocês, mas ovo de Páscoa nunca dei para meus filhos, nunca dei. Então, minhas queridas, é coisa que a gente tem que... às vezes a vida dá uma bagunça, dá uma virada, você vai ver. Presta atenção, depois da Páscoa, o tanto de coisa ruim que acontece. É carnaval e Páscoa. Mas para o povo de Deus é mais a Páscoa, porque eles comem, eles põem para dentro, sabe? Algo que foi oferecido a uma deusa com letra minúscula, né? Que a gente sabe que por trás de toda deusa com letra minúscula tem uma entidade maligna e pagã. Então, se você faz isso, pelo amor de Deus, peça perdão a Deus e pare de fazer, porque senão você vai estar abrindo uma brecha para o diabo entrar na sua casa, nos seus filhos, na sua família, no seu casamento, nas suas relações, se você dá para amigo, para parente. Não faça mais isso. Se perguntar e falar, vamos procurar saber a origem do ovo de Páscoa, vamos procurar saber a origem do coelhinho da Páscoa, vamos procurar saber. Hoje todo mundo tem acesso. No tempo que eu estudei tudo isso era mais difícil, mas hoje todo mundo tem acesso, tá aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. Amém? Eu vou estar colocando um louvor aqui e já vou estar tirando a palavra. Vamos ver. Não, saiu o louvor. Saiu o louvor, eu não vou procurar para não atrapalhar. Já vamos estar tirando a palavra para Sarinha, a primeira que pediu. Sarinha, firma teu pensamento com Deus aí, Sarinha. É água, tá, gente? Aqui tá na garrafinha. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais em cada coração dentro disso. Porque tem muitas outras festas, tá? Festa junina tem cunho pagão. Natal tem cunho pagão. Né? Tem muitas outras festas. E são festas que celebravam realmente ao diabo. Mas a igreja católica trouxe para dentro do catolicismo romano, sincretizou ali, né? Deu uma roupagem de santidade ali e o povo adorava, porque eles proibiram o povo de ler Bíblia. Só quem lia a Bíblia era padre e lia em latim. Eles deram um jeito de esconder todas as Bíblias escritas em outras traduções. Eles passaram a traduzir todas as Bíblias para o latim, que era a língua dos romanos. E só quem lia e não deu acesso à educação às crianças. E só quem lia a Bíblia eram os padres. Então eles liam só o que eles queriam. Eles não ensinavam como hoje é ensinado. Entendeu? Cantava a Bíblia em latim. O povo ia lá mais só para cumprir uma tradição, né? Mas morreu ali a essência da palavra durante 1000 anos. Por isso que é considerada a Idade Média, é a Idade das Trevas. Porque ninguém tinha, fora o clero e até mesmo reis. Tinha reis que não sabiam ler. Só o clero que podia estudar, que podia ler, que podia ter livros. As outras pessoas não podiam. Quem tinha um livro qualquer dentro de casa era morto como bruxo, na fogueira. Porque não podiam ter acesso à informação. Porque senão os olhos iriam se abrir, né? Se eles tivessem acesso à informação, os olhos iriam se abrir. Nina Oliveira, paz do Senhor, minha linda. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Paz do Senhor, querida.
Sarinha, firma teu pensamento com Deus. Senhor, eu sei que tu estás aqui, o Senhor já tem falado grandemente conosco. Continua falando com a tua filha, Senhor, aquilo que ela precisa ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caiu aqui em Esther, capítulo 10. Não é Jó, é Esther, capítulo 10, tá? Eu sei que tem Jó aqui, mas Deus falou, não é Jó, é aqui, ó. Esther, capítulo 10. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes, maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mardoqueu num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros da história. Olha como a gente está falando de história, né? Da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou a mais alta posição no reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mardoqueu era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Olha que lindo. A gente lê o livro de Esther e esquece de falar de Mardoqueu, mas olha como Mardoqueu também foi abençoado, né? Ele podia escravizar todo mundo, mas os judeus não. Porque Mardoqueu estava lutando por ele. Pelo povo judeu. Mardoqueu não deixava nenhuma injustiça acontecer com o povo dele. E fala-se muito de José, né? Que José ocupou um cargo que não existia. Aqui no reinado de Xerxes também não existia príncipe. Não existia esse cargo que foi dado aqui a Mardoqueu, não. Esse cargo era o cargo de príncipe. Mas ele criou um cargo para encaixar Mardoqueu. Você está entendendo, Sara? De que a sonébria sou de cantarabatai de révias. A mais alta posição no reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mardoqueu era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Tem coisa que a gente está passando, que a gente está enfrentando, que nem esse povo enfrentou aqui, né? O Ramã fez lá o rei assinar um decreto para exterminar o povo deles da face da terra, fez a forca lá para enforcar Mardoqueu, para enforcar a família dele. Mal sabia ele que Esther era da família dele, que Esther era judia. Tem gente que está tentando arrebentar com a nossa vida, está tentando ir contra a nossa vida, mas não conhece o poder do Deus que nós servimos. Não conhece quem é o nosso Deus, não sabe do que o nosso Deus é capaz. E a gente também, às vezes a gente está no meio da luta, que nem eles estavam ali, no meio da aflição, não enxergava a solução. Aí a rainha Esther falou, vou jejuar, você jejua daí que eu jejuo daqui com as minhas servas. Jejuaram, foi lá, falou com o rei, aí saiu a solução rapidinha, e depois de tudo isso, Mardoqueu foi honrado, ela foi honrada, os judeus foram honrados. Suelen, a paz do Senhor, minha querida, lindona. Então, muitas das vezes a gente está no meio da prova, a gente não olha e não vê saída, mas nosso Deus, ele conhece o nosso futuro. Às vezes aconteceu comigo, gente, eu estava lembrando disso esses dias. Antes de eu entrar na prefeitura, que eu me aposentei agora, né, esse ano, eu passei um momento muito, muito difícil na minha vida. Paz do Senhor, minha amada. Eu tinha meus 2 filhos pequenos, o mais velho tinha 5 e o pequeno... Não, 4 e o pequeno tinha 1. Eu fui expulsa de casa, fiquei morando de favor num barraquinho.
O mais novo não mamava nada além do meu leite materno e alguma fruta que alguém dava. E eu tive que pedir emprego em troca de almoço e janta para os meus 2 filhos, porque não tinha creche naquela época. Se tinha, era só os filhos de rico que entrava. Aqui era assim. E não tinha pensão alimentícia também naquela época, não tinha. Estamos falando de 35 anos atrás, né? Não tinha esse negócio que o governo dá aí para as mães criar os filhos, não tinha nada. Então, se eu não providenciasse, eles morreriam de fome. E foi um momento muito difícil, onde eu trabalhei. Eu pegava, punha os 2 na minha bicicletinha, levava eles e trabalhei em lugares que... muito sujos, muito... sabe? Que ninguém queria ir. Eu ia para ter almoço, janta e café da manhã para os meus filhos e o que sobrava eu comia. Então, naquele momento que eu estava passando aquela prova, eu não via solução. Gente, para mim, comprar vamos supor assim, um guarda-roupa, era assim como se eu estivesse sonhando em comprar uma casa. Porque eu guardava minhas coisas em caixa. Então, eu não via solução. Eu não via saída. Eu só orava e acreditava que, se Deus quisesse, Ele era capaz de mudar a minha situação, né? Aí, quando saiu esse concurso da prefeitura, minha mãe me deu dinheiro para fazer a inscrição. Era R$10 na época. Eu não tinha. A minha mãe me deu dinheiro para eu pagar minha passagem lá fazer a minha inscrição. Eu não tinha. Não tinha dinheiro para comprar um pão. Eu trabalhava, limpava, fazia limpeza nas casas, lavava roupa, passava, arrumava, fazia tudo em troca de almoço, janta e café da manhã para meus filhos. O que sobrava eu comia. E foi, eu acho que uns quase 2 anos nessa vida. Aí eles ficavam com dó, davam uma roupinha, davam um calçadinho para eles, né? Fazia uma cestinha básica de vez em quando, mas não tinha gás. Tinha que cozinhar na lenha. Paulo Victor, seja bem-vindo na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Então, enquanto eu estava passando aquela luta, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou criar 2 filhos? Eu pensei em deixá-los para adoção, porque eu não estava dando conta. Não estava dando conta. Mas Deus falava, não, eu vou te honrar. Eu vou te honrar, eu vou abrir uma porta que você vai conseguir criar os seus filhos. E eu me apegava àquilo. A única coisa que eu tinha era fé. Então eu tinha tudo, né? Até que eu fiz esse concurso. Quando eu fui fazer esse concurso, gente, eu não tive dinheiro para comprar apostila para estudar. Eu fui na raça. Na fé e na raça. Cheguei lá, fiz a prova. Mesmo sabendo que eu, pela misericórdia de Deus, sou bastante inteligente, né? Mas eu saí de lá porque era muita gente concorrendo ao cargo que eu queria, sabe? Era poucas vagas. Eu falei, é impossível, sabe? A gente fica... Então, Sara, é isso que eu vou chegar lá. Por isso que eu tô contando esse testemunho, eu vou chegar lá. Eu saí de lá, da onde eu fiz a prova, chorando. Eu chorava, sentei no ponto de ônibus, eu lembro como se fosse até hoje. Eu olhava para aquela escola onde eu fiz, eu chorava. Uma escola muito grande, com muita gente. Falava, é impossível ter um cargo para mim. Olha o tanto de gente que tem aí, gente. Muito mais sábia do que eu. Lembra que eu falei para vocês que eu peguei o pior cargo, que era o de merendeiro, mais baixo. Pior não, mais baixo, né? Tinha outros cargos mais altos, mas eu peguei o de merendeira porque eu achei que seria mais fácil. Mas o diabo, ele espizinha, gente. Ele quis fazer eu acreditar que eu não iria acertar nada. Você errou tudo, você não soube nada, você não teve dinheiro para comprar apostila. Paz do Senhor, Alda Pereira, seja bem-vinda na paz do Senhor. Então, aí eu nem fui procurar saber o resultado. A filha da mulher que morava aqui em frente de casa, que comprou apostila, que ficou estudando, a mãe dela que me avisou, você já foi assumir o seu cargo? Eu falei, por quê?
A Fatinha já foi, que era a filha dela, né? Não, ela não passou. Falei, mas ela comprou apostila, se ela que tinha apostila não passou, mas você passou. Ela já trabalhava na prefeitura nessa época. E Deus tinha me dado um sonho. Deus tinha me dado um sonho. Eu sonhei que chegava uma enfermeira pra mim com a prancheta assim, sabe, toda de branco. Falava assim, você é fulana de tal, falava meu nome, minha idade, falava, tá tudo ok com a sua saúde, você passou em 8º lugar com 82 pontos, você vai começar a trabalhar amanhã. Só que eu falei, isso é sonho que eu tô querendo entrar lá. Quando eu chego lá, que a mulher falou isso pra mim, que eu chego lá na porta da prefeitura, tá lá o meu nome, em 8º lugar com 82 pontos. Eu pude escolher onde eu queria trabalhar, que era aqui pertinho do bairro da minha casa. Então, Sara, tem hora que você olha para a sua situação, tem hora que você olha para o seu presente e você não consegue ver um futuro melhor. Você não consegue ver que saída que Deus vai dar, que jeito que Deus vai dar para melhorar isso daqui. Senhor, mas eu só tenho promessa, é muita promessa, mas nada acontece. Eu já tive assim. Eu falava para Deus, falava, Senhor, eu não quero mais promessa, eu quero que o Senhor faça alguma coisa, porque meus filhos estão passando fome. Eu estou passando fome. Nós estamos morando num casebre. Eu entrei naquele cargo, ocupei aquele cargo na época, era um dos lugares que pagavam melhor aqui no Litoral Norte, só perdia para Petrobras. Eu ganhava, quando todo mundo tava ralando aí para ganhar um salário, e quando eu trabalhava em troco de comida eu não ganhava nem isso, só ganhava a comida mesmo, almoço, janta e café da manhã, eu passei a ganhar 4 salários. Um mês pobrinha de Marredeci, no outro com 4 salários. Com cesta básica, que na época não davam vale refeição nem vale alimentação, eles davam uma cesta básica boa, entendeu? Eu já pude pegar uma casinha que... Não, eu fui para dentro da casa da minha mãe, depois de 2 anos dentro da casa da minha mãe, que eu reformei a casa que meus avós moravam, né? Reformei, e aqui é a que eu tô aqui hoje, aqui. Eu reformei, entrei para dentro com meus 2 filhos, criei eles com dignidade, dei o que eu podia de melhor. Trabalhei, ralei, merendeira, a vida inteira, né? Ralei mesmo, já cheguei a cozinhar para 800 crianças em 3 períodos, né? 3 períodos de 800 crianças. Mas Deus me deu dignidade. Deus abriu as portas da faculdade através desse serviço para mim. Eu pude estudar, eu me formei, eu só não dei aula porque eu não quis. Ministra Natália, amém, bom almoço, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Deus abençoe rica e abundantemente. Então, minha Sarinha, tem hora que você olha para sua vida e você fala assim, como que vai acontecer? Já tem tanta promessa, mas eu não vejo. Vai acontecer. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui e vai te abençoar. Deus abençoe, minha linda, rica e abundantemente em todas as áreas da sua vida. Deus falou, tá falado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus faz é perfeito. Isso aí, Suelen. Vai acontecer. Deus abençoe, ministra, e rica e abundantemente em todas as áreas da sua vida. Deus é maravilhoso. A gente está no olho do furacão, a gente não vê saída, mas Deus vê lá na frente. Então o que está mostrando aqui é que Mardoqueu, quando ele enfrentou toda aquela batalha, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia, mas ele sabia que Deus, ele estava na frente dele e que ia dar uma solução, que ia dar um jeito, e deu. E ele sempre dá. Ele sempre faz, ele sempre abre porta onde não tem porta. Eu tô toda arrepiada aqui. Ele sempre cria circunstâncias, cria cargos. Criou para José, criou para Mardoqueu, por que não pode criar para você? Hein? Rai deco, manabra, shai de révia. O que Deus faz quando ele tem que cumprir uma promessa? Ele vela pela sua palavra para cumprir. MacBoy, a paz do Senhor, quanto tempo! Deus abençoe a sua vida.
Então, eu sei que é difícil, a gente está enfrentando o momento da promessa, né? O momento da promessa, das promessas, das palavras proféticas, mas todas essas promessas, todas essas palavras proféticas, todas essas promessas que Deus está te fazendo, Ele vai cumprir. Não se sabe como, não se sabe quando, mas vai. Vai abrir portas grandes para você, você vai estar em cargos de honra, você vai ter dignidade, vai ser honrada, vai ser exaltada na terra. Os seus vão olhar e vão ficar confundidos. Aqueles que não acreditam em você vão olhar e vão falar, mas como? Como assim, Sara? Sara não tinha condições, Sara não tem biotipo, Sara não tem, sabe? Não interessa. Deus prometeu e eu sei que através da minha vida e da palavra dele, Deus já fez grandes promessas para a tua vida e todas vão se cumprir. Fora que Deus faz através de outros profetas, através de outras pessoas, através da palavra dele que você lê todos os dias. Toma posse, anota, gente, eu já falei para vocês, eu tenho sempre um caderninho, ó, tá aqui para anotar o nome de vocês, mas sempre tá cheio de anotação, porque às vezes Deus me faz uma promessa, eu vou lá e anoto e ponho o dia, e depois que quando Deus cumpre eu coloco aleluia, glória a Deus. Éfata, isso, levanta, abre-te, né? Abre seus olhos, porque Deus, Ele é Deus. Eu sei que está no momento de ficar ouvindo promessa. Tem uma hora que a gente quer ver o agir de Deus, mas a gente vai ver o agir de Deus sempre. E às vezes quando a gente não consegue ver o agir de Deus por causa das nossas limitações, por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa preocupação, Ele vai continuar agindo do mesmo jeito, porque Ele não depende da gente sentir ou ver ou agir, nada não. Ele faz e pronto. Tem uma frase que os pregadores gostam de usar e eu gosto muito de trazer para a minha vida. Deus complica, depois Ele descomplica. Às vezes Ele fala porque complicou, mas às vezes Ele não fala não, mas Ele faz. Ele faz. Então toma posse mais uma vez a promessa de Deus para sua vida, que fala de grande honra, e vai acontecer porque é Deus que está prometendo, não sou eu não, é a palavra dele. Ore a palavra, se aproprie da palavra. Quando for orar, Senhor, você me prometeu mais uma vez lá em Esther, através da vida de Mardoqueu. Alda, a gente fica assim, Alda, mas sabe o que Deus falou uma vez pra mim? Eu já vou tirar a palavra pra você. A Paty tá aí ainda? A Paty tá, né? Vou tirar a palavra pra você, Paty. Sabe o que Deus falou uma vez pra mim? Eu tava enfrentando uma luta muito grande, lá com meu ex-marido, essas coisas. Aí, o Senhor falou pra mim, porque eu tinha noites de insônia, né? Vou tirar sua palavra, tá, minha querida? Eu tinha noite de insônia e teve um dia que estava amanhecendo e ficou frio, ficou quieto, ficou estranho. Aí o Senhor falou, presta atenção, filha. Eu falei, o quê? Suelen, tá bom, tiro sim, minha querida, vou só anotar aqui. Presta atenção agora, que horas são? Eu falei assim, vai amanhecer daqui a pouco. Falando com Deus assim, né? O que você tá sentindo? Eu falei, tô sentindo frio, tá tudo estranho, tá tudo quieto, tá mais frio. Então, quando está perto do dia raiar, é o momento que fica mais frio, mais escuro, mais silencioso, mas logo, logo o sol se levanta. É por isso que aquele versículo eu deixei escrito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando está mais perto, quem que falou que tá desacreditada? Alda. Quando está mais perto de acontecer um milagre, é que as coisas tendem a ficar mais sombrias. Nick,
é que as coisas tendem a ficar mais sombrias, mais frias. Parece que você está mais sozinha do que tudo. Parece que é o momento mais pior. É porque está pertinho da bênção chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, mesmo depois dessa madrugada, desse período, dessa madrugada fria, sombria, solitária, ela vem pela manhã. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Vou tirar a palavra agora para Pati. Pati. Eu estou sem louvor hoje, gente, porque eu não estou lá no meu quarto. Lá no meu quarto eu ligo a televisão. E hoje eu estou sem louvor, mas no próximo eu faço com louvor. Eu quis fazer aqui na sala que estava mais fresquinho. Firma seu pensamento com Deus, Pati. Em nome de Jesus. Deixa eu só responder uma pessoa aqui que ela tá me chamando no WhatsApp. Eu já volto, tá, gente? Eu volto. Só vou responder porque eu acho que é sério, que eu tava esperando a resposta. Fica aí, eu já volto. Deixa eu ver onde que pausa aqui. Deixa eu pausar aqui. Pausar lá, mas eu já volto. Pronto, esse povo não me... Eu fico em casa sem fazer live, eles não estão nem aí pra mim. É só começar a fazer live. Caiu aqui em Isaías. Capítulo 11. Isaías 11, Pati. Isaías 11. Eu tô lendo na Bíblia a linguagem de hoje, tá, gente? Mas ela é fiel aos originais. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, e como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor e conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos do pobre. Olha como está falando de defender direitos, né? As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardo e cabritinhos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois, criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas. Mesmo que enfie a mão nas suas covas, em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Falando de Jesus, né? Falando do reinado de Jesus. Esse é o Deus que eu e você servimos, Pati.
Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele julga com justiça os necessitados e defende os direitos dos pobres. É forte. Com justiça e com honestidade ele governa nós, o seu povo. Ele tem prazer na verdade. E o Espírito está sobre ele como está sobre nós. E nos dá sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. Tem alguém na sua casa que ainda não é crente, minha amada? Que ainda não é cristão? Que ainda não é cristão? Você está orando por alguém para ser salvo? Deus está entrando nessa causa aí. E vai ser esse poder que vai cair sobre a vida dessa pessoa, ainda que o diabo fale que não. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria, conhecimento, capacidade e poder. E ele temerá o Senhor, sim, e conhecerá a sua vontade. E terá prazer, tá vendo? Deus está mandando dizer para você, teu marido vai ter prazer em obedecer a ele. Não deixa se abater. Não perca a esperança. Não perca a fé. Porque o Senhor está falando na palavra dele, está te prometendo mais uma vez, porque não é a primeira. Ele vai ter o Espírito Santo do Senhor sobre ele, terá conhecimento, sabedoria, capacidade e poder. Ele vai temer ao Senhor, ele vai conhecer sua vontade e vai ter prazer em obedecer. Então continua firme. Nina, se der tempo eu tiro sim, Nina. Tá anotado aqui. Continua firme, não desista, não entrega. Deus está falando para você, não se entrega, não desista ainda, tá? Porque Deus ainda está no controle. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem situações que é bem mais fácil a gente entregar, abrir mão, deixar para lá, deixar, né? Mas Deus está falando, não, eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou salvar, eu vou libertar. E ele vai ter prazer em me servir. Anota hoje essa promessa que o Senhor fez para você em Isaías 11 e creia, ore, tome posse. Fala, Senhor, eu quero que essa palavra se cumpra na vida dele sim. Porque se for para continuar do jeito que tá, não dá não. Ele tem que mudar. Ore essa palavra, medite nessa palavra, peça a Deus mediante essa palavra, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e ele vela para cumprir a palavra dele. E aí, quando eu estava lendo, o Senhor falava para mim, ela está orando por alguém, aí o Senhor colocava no meu coração, quero seu marido, para ele ser salvo. Ele vai ser salvo, ele vai ser liberto, eu vou alcançar ele com poder, e ele vai ter prazer em me servir. E aqueles que acham que não vai acontecer, vão ver vocês dois juntos indo para a casa do Senhor. Amandoia de comanabrachai. De revianai de comanabrachidehai. Deus está quebrando os laços, Deus está desfazendo todo o poder das orações contrárias, Deus está entrando nesse negócio, Deus vai julgar com justiça, vai sim trazer o peso da mão dele sobre aqueles que estão tentando contra essa união, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Não entrega. Aguenta mais um pouco, minha filha. Aguenta. Raquel, a paz do Senhor. Alessandra Alves, a paz do Senhor. Sejam todas bem-vindas na paz do Senhor. É uma honra ter vocês aqui comigo. Então, minha querida, Deus está no controle. Deixe que fale, deixe que façam. É Deus quem peleja por ti. Amém, minha amada? Forte, forte, forte. Não é fácil não, mas quando Deus fala a gente tem que entregar, né? Eu não engulo nada do que Deus fala, mas se Deus não falar também eu não falo não, tá? Quem tá aqui comigo, que me conhece, sabe. Ana Laura, seja bem-vinda, eu te vi, Ana Laura. Seja bem-vinda na paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe a sua vida, princesa do Senhor.
Ana Laura. Ana Laura, o Senhor manda te dizer assim, Ana Laura. Eu estou no controle, viu? Sou eu quem dou a última palavra na tua vida. Rai de comanabra show de réfia. Alessandra, amém. Já está anotando aqui. Ana Laura, Deus quem dá o controle. Deus quem dá a última palavra na sua vida. O homem pode dizer que sim, mas se Deus disser não, é não. O homem pode dizer que não, mas se Deus disser sim, é sim. Então descansa no Senhor. Não deixa que roubem a tua paz. Não deixa que arranquem a tua paz. Confia somente no que o Senhor te diz. Decomanabrachai. Amém. Nelson. Aposentadoria. Nelson, esposo da Alessandra. Aleluia, glória a Deus. Agora Ana Seixas, Ana Seixas. Vamos tirar uma palavra para Ana Seixas. Glória a Deus. Quem mais pediu oração aqui? Acho que foi. Uma porta de emprego para sua filha Mariana. Mariana. Eu anoto aqui porque depois, quando eu orar, eu apresento para Deus. Pai, fala com a tua filha aquilo que tu queres, Senhor, e que ela precisa ouvir, em o nome de Jesus. Caiu em Jeremias 20, 11. Jeremias 20, 11. Que diz assim: mas tu, ó Senhor, estás comigo, ó glória, aleluia, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim o Deus Todo-Poderoso com justiça, tu nos põe à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louve o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder do mal. Olha como Deus está falando que Deus livra os pobres dos poderes do mal. Deus trabalha em favor dos pobres. Deus julga a causa dos pobres. Olha como Deus está falando. E filha, essa causa, eu não sei se você tem alguma causa na justiça ou se você está pensando em colocar. Já está ganha, viu? Já está ganha em nome de Jesus, porque é Ele. Ó, aqui, ó. Tu, Senhor, estás comigo. És forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos põe à prova. Pois sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos. Pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Oh, melhor lugar não há para você colocar as suas causas. Não existe melhor lugar que nas mãos do Senhor. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Oh, aleluia! Como Deus está falando que Ele está pelejando pelo povo dele, hein? Como Deus está falando que Ele não deixa a injustiça ficar muito tempo acontecendo. Como Deus está falando que Ele olha e vela pelos seus. Como Deus está falando que com Ele não tem injustiça, que com Ele não tem gente grande, que com Ele não tem costa larga, que com Ele não tem ninguém poderoso na terra. Deus é Deus. Aleluia. Paz do Senhor, minha amada Lucimara. Ele não permite injustiça na vida do seu povo. Ele é quem justifica os pequenos e amassa, misgalha os grandes que se exaltam. Paz do Senhor, minha querida. Agora eu vou tirar uma palavra para Suelen. Suelen. Fala com tua filha, Senhor.
Caiu aqui em Jeremias 33, Suelen. Jeremias 33. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Sara. Que diz assim, nessa linguagem de hoje, tá? Que é fiéis ao original. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo e disse: quem está falando é o Senhor que fez a terra e lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Jeová. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, o Senhor, Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o palácio real de Judá serão derrubados quando os babilônicos construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios, mas esses encherão as casas com os corpos daqueles que vou matar na minha ira e no meu furor. Eu abandonei essa cidade por causa da maldade do seu povo, mas eu curarei essa cidade. Oh, glória! E o seu povo, e novamente lhe darei saúde. Oh, aleluia! E farei que tenham tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel. E reconstruirei tudo de novo, como era antes. Oh, aleluia! Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho. Que palavra, hein? Hein, princesa? Que palavra, hein? Mas eu curarei essa cidade, o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenham tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel, e reconstruirei tudo de novo, como era antes. Amém, Lucy? Amém. Vai ser a última. Eu os purificarei de todos os pecados que cometerem, perdoarei as suas maldades e sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho. Noêmia, paz do Senhor, minha linda, tô te vendo. Paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda na paz do Senhor. Suelen, toma posse, porque, ó, é aquela passagem: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A gente para ali, né? Mas essa Bíblia ela não tem num parágrafo, então a gente continua lendo. Olha que promessa gloriosa que Deus faz depois dessa passagem, né? Clama a Ele, continua clamando, continua clamando, continua clamando, porque tudo isso que Ele prometeu Ele vai cumprir. E você ainda vai dar muito glória a Deus e aleluia por tudo que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Nina, tá aí ainda, Nina? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos sem louvor, mas a próxima eu prometo que eu vou colocar. A Nina tá aí? Deixa eu ver se ela tá aí. Tá aí sim. Raquel, amém, Raquel. Tristeza a gente até fica, sabe? Todo mundo tem seu momento de tristeza, tá, Raquel? Mas a gente entrega nas mãos do Senhor, que Ele transforma o nosso choro em alegria. Ele é o único que pode fazer isso. Tá aqui uma pessoa que foi diagnosticada com depressão crônica severa, um alto potencial para acabar com a minha vida. Quando Jesus entrou com Ele a paz, entrou com Ele a alegria, entrou com Ele o renovo, entrou com Ele a graça, entrou com Ele a força.
Então, minha querida, se agarre nele. Se agarre nele. Ah, tô fraquinha, tô sem força. Rosângela, Deus cura a depressão, é isso que eu tô falando. Eu não tive só depressão, eu tive TAG. Deus me curou da TAG. Deus me curou do transtorno de personalidade borderline, depressão severa e crônica com 4 cartas de internação, porque eu era um perigo para mim mesmo. E Deus me curou. Se Ele me curou, Ele cura você também, porque Ele não faz só para um e para outro não. Então, agarra com Jesus. Agarra com Jesus. Tá chorando? Mas tá com Jesus. Tá sofrendo? Mas tá com Jesus. Era isso que eu fazia. Tá doendo? Glória a Deus e aleluia. Mas ai, Jesus me ajuda. Era assim que eu fazia. Ai, tá difícil. Glória a Deus e aleluia. Mas me ajuda, Senhor, porque eu sozinho não vou conseguir. Eu passava o dia inteiro falando com Deus. Até que um dia Ele falou: arranco de ti todo este mal. E para honra. Meus sentimentos, Rosângela. Meus sentimentos. Bom, Rosângela, eu já tiro a palavra para a Nina, só um momentinho. Você está enfrentando um período de luto, né? Luto é um período de dor, né? Você já tinha depressão, então ela tende a se acentuar. Pela misericórdia de Deus, todo mundo que sabe no meu testemunho aqui, sabe que eu me tornei terapeuta. Depois de tudo que eu passei, depois de todas essas enfermidades que eu tive, Deus me curou. Eu falei, agora, aí Ele falou assim, agora você vai estudar e vai se preparar para cuidar de pessoas que você tem ou até coisas piores, né? Então, depois, se você quiser me chamar no privado, a gente pode conversar, porque pela misericórdia de Deus eu sou terapeuta cristã. Mas você está no período de luto. Só estar nesse período de luto já é motivo para estar em depressão, já é motivo para estar bem mal, tá? Mas todo período, toda fase, todo momento na nossa vida, ela tem começo, meio e fim. Eclesiastes 3. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de chorar, tem o tempo de rir, tem o tempo de guerrear, tem o tempo de paz. Deus faz tudo perfeito. Sozinha em casa. Você não está sozinha, tem anjos de Deus acampados ao seu redor, tem o Espírito Santo de Deus aí com você, tem o Senhor Jesus aí com você. Você não está sozinho. O inimigo quer que você acredite que você está sozinha, mas você não está. Tem Deus aí preenchendo todo o ambiente. É só você chamar que Ele vem. Deus dentro de você, anjos de Deus acampados ao seu redor. Então, fica firme. Viva um dia, 1 minuto de cada vez. E se possível, glorifica. Viveu meia hora, gratidão, Senhor, me deu meia hora de vida. Gratidão, consegui mais 1 hora, consegui mais um dia. Gratidão, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim que nós temos que viver. É o único remédio que Deus ainda não me libertou, é o Rivotril. Eu tomo. Mas de todos os outros o Senhor já me libertou. Eu tomava mais de 8 medicamentos só para mente, tá? Mas fica com ele, não deixa ele, porque agora no momento você precisa dele, tá? Eu não vou falar que remédio é ruim, não, gente. Tem hora que a gente precisa tomar um remedinho, sim. A mente faz parte do corpo. A gente, quando tá mal de estômago, a gente não toma remédio pro estômago. Quando a gente tá mal vamos dizer assim, do pulmão, a gente não toma remédio pro pulmão. Quando a gente tá mal da mente, tem hora que tem que tomar um remédio pra mente. Entendeu? Eu não demonizo o remédio, não, porque eu sei que é necessário, tá? Muitas das vezes, não só a terapia, mas também o conjunto, né? Terapia e medicamento. Não deixe de tomar. Se você sentir, continue tomando acertado. Você está muito bem medicada. De medicação você está ótima. Só que se apegue mais com Deus. Fique vendo realmente bastante live de Deus. Porque foi numa live como essa que Deus me libertou e me curou. Tá? Foi numa live como essa. Eu já estava para dar fim na minha vida. Mas eu entrei numa live. Deus me fez entrar, né? Porque era outra contra, não tinha nada de Deus.
tinha nada de Deus. E Deus colocou o pastor Sérgio Lonk, eu numa live dele, e ali Deus me libertou e me curou. E foi fazendo todo o processo, que é um processo que a gente tem que passar. Mas você chore, sentir vontade de chorar, chore. Sentir vontade de gritar, grite, porque você está vivendo um momento de dor, de luto. A gente fala assim, você tem que superar. Não, cada um é cada um. Tem gente que leva 3 meses já superou um luto. Tem gente que leva 6 meses já superou um luto. Tem gente que é 1 ano. Cada um é um ser único, entendeu? Não é o que dá certo para sua vizinha que vai dar certo para você, não. Cada um é um ser único. Então você está no momento, enfrentando um momento de luto. Então você tem direito a ficar triste. Você tem direito a chorar. Você tem direito a ficar do jeito que você está. Mas continue usando essa medicação, porque são ótimas, são excelentes, tá? E continue tendo fé em Deus, apegando a palavra dele. Porque esse é o caminho, não tem outro. Tá? E me chama no privado que eu vou falar com você no verdinho. Antônio, seja bem-vindo. Amém, Sarinha. Eu também só vou tirar aqui pra Nina e pra mãe da Lucimara e já vou ter que sair também, porque apareceu um monte de coisa pra me fazer, só porque eu resolvi abrir live, né? Paz do Senhor, Antônio. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Nina, sua mãe? Nina, que o bebê é sua mãe? Então eu só vou tirar pra ela agora. É mesmo, é Nina. É isso que eu tava pensando. A Nina tinha pedido mensagem. E ela que é sua mãe. Tá bom. Então vamos tirar uma palavra pra Nina. E vou ter que terminar, tá, gente? Mais cedo um pouquinho. Vocês me perdoem. Porque apareceu um monte de coisa aqui pra me fazer. Nina, firma teu pensamento com Deus. Sara, vai debaixo da proteção divina, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, que o Espírito Santo de Deus te guie, que o Senhor Jesus seja o seu guarda forte por onde quer que você andar e onde quer que você pôr a planta dos seus pés. Que Ele esteja à tua frente. Lucimara, fica debaixo da bênção do Senhor aí também, dirigindo, mas ouvindo. Fala com a Nina, Senhor, aquilo que só tu sabes que ela precisa saber. Ouvir da tua parte, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O homem das mãos furadas. A gente tava falando sobre o sábado, caiu aqui a passagem do sábado, mas não é esse. Mateus 12... 11, a partir do versículo 9. O homem da mão furada está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando por aí. Sinta ele aqui. Mateus 12, 9 diz assim: Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Não, eu falei sobre isso no começo da live. Para fechar, Jesus já vem aqui e já mostra aqui que Ele é Senhor do sábado. Oh, glória, Deus é maravilhoso. Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair no buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Deus é maravilhoso. Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a sua mão. E ele estendeu, e ela sarou, e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Viu o que eu falei? Eles não ficaram com raiva de Jesus porque ele curou. Eles ficaram com raiva de Jesus porque ele curou num sábado. Esse homem era um homem, de certo, com muito dinheiro, porque na sinagoga não podia entrar ninguém que tinha defeitos
humanos, físicos, vamos dizer assim, né? E ele tinha uma mão mirrada, uma mão ressecada, né? Era totalmente ressecada e mirrada, dobrada. E Jesus aproveitou de que ele estava ali, e era um sábado, e curou aquele homem. Não existe impossível para Deus. O mesmo Deus que curou aquele homem num sábado, numa sinagoga, Ele pode curar a você, Ele pode curar a mim, Ele pode curar a qualquer um. E não existe enfermidade que alguma que possa chegar diante de Deus e falar: eu sou mais poderosa do que você. Não. Tinha um hino antigo que fala: o doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. O doutor Jesus, que curou o homem das mãos mirradas, ele pode passar aí onde a senhora está, dona Nina, e curá-la também. Nada é impossível para ele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Continue apegada a ele, continue firmada a ele, continue crendo nele, porque ele pode curar qualquer enfermidade. Aí você pode me dizer: ah, mas você não sabe o que eu tenho. Eu não preciso saber, ele sabe. Ele que te formou, ele que te criou, cada ossinho, cada célula, cada pedacinho seu foi criado pela mão dele. Então ele sabe onde, como curar e onde, como fazer. E a maior cura que ele pode nos dar é a cura da nossa alma. É a cura do nosso espírito. É nós vivermos eternamente com ele. A carne é aquele negócio, a carne uma hora ela vai tombar. Ninguém é, como é que fala? Imortal, né? Mas se a alma e o espírito estiver curado em Cristo, aí começa a vida. Aí começa a vida eterna. É isso que o povo muitas vezes não entende, né? O povo muitas vezes fica discutindo com Deus. Ei, a vida nossa vai começar quando a gente partir daqui. Aqui é só passagem, só passageira, só um instante. Diante da eternidade com Cristo, é só um instante. A maior cura que Ele pode nos dar é a cura da nossa alma e do nosso espírito. Mas Ele também pode curar a nossa carne se Ele quiser. E não existe enfermidade impossível que Deus não possa curar. Então receba aí a sua cura, não sei se é na alma, não sei se é no espírito, não sei se é física, mas Deus está te enviando cura hoje, em nome de Jesus. Amém? Cássia, fico feliz de te ver. Alda Pereira, vou tirar uma palavra para você, Alda, que Deus toca no meu coração para tirar. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Caiu em João 15. Um beijo, dona Nina, que Deus abençoe a senhora sempre. João 15, que diz assim: Jesus disse: eu sou a videira. Anne Moraes, paz do Senhor, minha linda. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas,
quando está unido com a planta, assim também vós só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são o ramo. Quem está unido comigo e eu com ele, esse sim dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém, Ana? Alda, quer dizer, sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, e será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Aleluia! Tudo o que pedirem. Eu sou a videira verdadeira, nós somos o ramo. Nós somos chamados para dar fruto em Jesus. E eu espero que você dê bastante fruto, Alda. Fica grudadinho nele, fica juntinho dele, que tudo nós podemos com ele. Sem ele nós não podemos nada. Com ele nós podemos tudo. Anne Moraes, eu já vou tirar uma palavra para vocês, já vou estar orando, porque o meu tempo hoje é curto. Fala com tua filha, Pai, aquilo que só o Senhor sabe. Toca também pertencia. Caiu aqui em Joel 2:18. Anne, Joel 2:18. Joel 2:18. Que diz assim: então o Senhor mostrou seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no Mar Morto e o que vem atrás cairão no Mediterrâneo. E os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. E eu vou fazer grandes coisas. Alegre-se, ó campos, e não tenha medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde. Oh, glória! E as árvores darão frutos, e haverá muito figo e muita uva. Alegre-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhe dei chuva no tempo certo, as do outono e da primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo que vocês perderam quando eu mandar as enormes nuvens de gafanhotos que como exército destruíram. Quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto que como exército destruíram as colheitas, vocês terão comida até que não querer mais, e louvarão o Senhor seu Deus que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês e saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Que palavra é essa? Ô, glória, não precisa nem falar, né? Né, Ana? Anne, não precisa nem comentar. Vem coisa grande por aí. Vem bênção grande por aí. O mato vai ficar verde, o capim vai ficar verde. Ô, glória, achei tão bonito isso. Prosperidade, tempo de colheita.
Pode ser material, como pode ser de todas as formas. Contando um testemunho, teve uma amiga minha, ela mora aqui no bairro mesmo, ela apareceu na live, eu não sabia, né, porque a gente quase não se vê, e caiu numa passagem parecida com essa. Só que a gente está aqui entregando, a gente não tem dimensão do que Deus vai fazer, né, de como vai vir. A gente dá o recado, né? E eu tirei a palavra, li para ela, falei e falava mais ou menos a mesma coisa, prosperidade, coisas grandes. E eu não sabia como estava a vida dela, né? Passou um mês, ela veio aqui. Ela tem obesidade mórbida e ela não pode trabalhar. Então quem trabalha é só o esposo. E ela não conseguiu se afastar. Então ela disse que ela estava passando uma situação difícil, né? Hoje em dia, né? E o marido dela trabalha com obra, não é sempre que tem, né? Mas ela falou assim, a partir daquele dia que você tirou aquela palavra, onde eu tomei posse, começou a chover bênção, a vir bênção, a vir... Gente, até que chegava e despejava lá no meu portão, porque, não sabe, não, e virou bênção para mim, e foi sendo bênção para mim. E olha, as coisas, tinha uma causa que estava empacada, que era da casa dela, ela falou assim, desempacou de um jeito, que quando eu vi, uma coisa que eu sonhei a vida inteira veio para mim, entendeu? Assim, eu esperei a vida inteira e aí Deus... Eu falei, esse é o poder da palavra de Deus, não é eu. É a palavra. Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, palavra de prosperidade, palavra de colheita, de que vai colher até que não plantou e vai ficar tão farto que você vai ficar até, sabe? Não vai nem querer mais de tanta bênção que vai ter, entendeu? Então, toma posse. Às vezes a gente fala assim, isso daí é uma palavra aleatória. Não. Deus é Deus que gosta de cumprir a palavra que Ele promete. Ele não é que nem um homem, não, que promete e não faz, que promete e esquece. Não, Deus não esquece, não. Ele cumpre. Como eu falei no começo da live, Ele cumpre. Ele cumpre. Né? Então, toma posse, lê esse acho que é Joel 2,18, né? Acho que foi onde caiu. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei. É Joel 2,18 até o 27. Depois vem mais bênção ainda. Lê Joel 2, do 18 até o final do capítulo. Você vai ver, é só bênção. É só bênção. O tempo de cantar chegou, minha querida. É isso que Deus está falando para você. O tempo de cantar chegou. Glória a Deus. Aleluia. Tem o tempo de chorar? Tem, mas tem o tempo de cantar. E agora Deus está derramando sobre a tua vida. O tempo de cantar chegou. Vai começar a chover bênção aí na sua vida. Em o nome de Jesus. Mediante a palavra dele. Então toma posse e só glorifica. Depois testemunha aqui para a gente glorificar a Deus junto contigo. Marinalva. Amém, minha querida. Marinalva Araújo. Já está no meu caderno de oração. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Já está no meu caderno de oração, em nome de Jesus. Amém, minha querida. Vamos orar, que hoje, infelizmente, eu tenho que sair mais cedo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo, os que estiveram aí no For You, os que passaram, os que ficaram. Quero agradecer por vocês sempre estarem aqui toda vez que eu abro live. Que Deus retribua 100 vezes tanto sobre a vida de cada um as bênçãos dele, em nome de Jesus. Eu falo que sempre eu estou orando por vocês, vocês moram no meu coração, o caderno não deixa eu esquecer, se eu esqueço de alguém, né, que é muito, eu volto pro caderno para ver se eu não esqueci ninguém. Vocês moram nas minhas orações e eu creio que Deus tem bênção para todos nós. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua presença, por tudo que o Senhor falou,
por tudo que o Senhor disse, ordenou, prometeu. Ah, Senhor, a tua palavra ela não volta atrás vazia, mas antes ela realiza tudo aquilo para a qual ela foi enviada, Pai. E a tua palavra ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela vai ali nas juntas e medulas e realiza o que lhe apraz, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra na vida das tuas servas, na vida dos teus servos. No nome de Jesus, que quem tomou posse da palavra hoje possa receber bênção recalcada, sacudida, transbordante em suas vidas. Que o Senhor tome essas causas mesmo em suas mãos e peleje pelos teus filhos e peleje pelas tuas filhas. Restaura casamento, cura enfermidade. Dá, Senhor, o aval em favor dos teus filhos com causa na justiça. Vai aonde está o encarcerado, vai aonde está o acamado, vai aonde está o necessitado, vai aonde está aquele que precisa de um milagre urgente. Visita todos, Senhor, que estão clamando por algo da tua parte, Pai, e aviva a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Aviva, renova a tua presença em nós, Senhor, para que nós possamos ficar firmes em Ti a cada dia mais, Senhor. Que nada nem ninguém no mundo venha tirar os nossos olhos de Ti, Jesus. Que nós venhamos estar a cada dia nos preparando para ir morar no céu, ó Pai, porque a Tua vinda a cada dia está mais próxima, Deus. Abençoa, guarda, livra, protege. Senhor, vai à frente, abre porta. Senhor, envia bênção para os teus filhos, as tuas filhas, no nome de Jesus. Sê com elas, sê com eles, em nome de Jesus. Faz o que só Tu podes fazer. Vai onde só Tu podes ir. Toca onde só Tu podes tocar. Fala da maneira que só Tu podes falar. Opera do jeito que só Tu podes operar. E traga a bênção sobre as vidas que estão sendo representadas por cada uma aqui, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, pois sem Ti nada somos, nada podemos, sem Ti não existimos. Fica conosco, Pai. Guarda os que estão no trabalho, guarda os que estão na rua, guarda os que estão nos hospitais, guarda os que, onde estiver um filho, uma filha Tua, guarda, Pai. E usa. E fica conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, e amém, e amém. Rosângela, me chama no privado para eu não esquecer, tá bom? Aí eu passo o meu zap para você. Deus abençoe a todas vocês. Assim que Deus permitir, eu estarei aqui de volta, tá? Eu aviso sempre vocês. Cássia, Lucy, Deus abençoe. Marinalva, Deus abençoe. Deixa eu ver quem ficou aí. A Nina, Deus abençoe. Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.